Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez quero convidá-lo para meditar a palavra de Deus. Vamos hoje fazer a leitura orante do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Vamos ler, meditar, rezar a palavra de Deus, isto é, levá-la para dentro do nosso coração e desta forma criar uma intimidade com o Senhor, deixando que nossa vida seja iluminada por Ele. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E num clima de silêncio exterior e interior, peçamos ao Espírito Santo que Ele nos guie e ilumine. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Este Evangelho de Marcos apresenta Jesus como Messias de Deus, o enviado pelo Pai para indicar o caminho que conduz à vida verdadeira. Segundo Jesus, o caminho da vida plena e definitiva é o caminho da cruz, e quem quiser segui-lo, ser seu discípulo, tem que aceitar percorrer um caminho semelhante ao dele. Ouçamos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nesse Evangelho, enquanto Jesus caminha para Cesareia de Filipe, que era uma região pagã e marcada pelo culto ao imperador, Jesus lança aos discípulos uma dupla questão. O que é que as pessoas dizem dele e o que é que os próprios discípulos pensam dele. No primeiro caso, na opinião dos homens sobre Jesus, reflete o que eles pensavam e entendiam sobre Jesus naquela época. E a visão e os entendimentos daquela época são as mesmas de hoje. Não compreendem sua condição única, que vem trazer a boa nova, a boa notícia. Simplesmente acham que Jesus poderia ser o João Batista, Elias ou algum dos profetas. Jesus é, na visão dos homens, apenas alguém bom, justo, generoso e que escutou os apelos de Deus e que se esforçou para ser sinal de Deus como tantos outros homens antes dele. E na opinião dos discípulos, o que os discípulos pensavam dele, os discípulos que acompanhavam Jesus, conversavam com ele dia e noite, testemunhavam seus gestos,
era uma opinião na qual surpreendeu Jesus. E Pedro então diz, quando ele questiona, Pedro diz que ele é o Messias, o libertador de Israel, aquele que Israel esperava. Mas Jesus compreende que ser Messias naquela época implicava situações políticas e podia estar trazendo um outro pensamento político da época. E naquele momento, Jesus percebe e tem a consciência que os próprios discípulos tinham ideias erradas sobre ele e sua missão. Por isso, explica-lhes que seu seguimento passa pela cruz e pelo dom da vida. Fala claramente aos discípulos do destino que o esperava em Jerusalém: a paixão, a morte e a ressurreição. E Pedro não está de acordo, porque não entende que o caminho da cruz é o caminho que conduz à vida. E com bastante dureza, Jesus dirige a Pedro e diz: vai-te, Satanás. E Jesus convida a todos que gostariam de seguir, a todos a seguirem um caminho semelhante ao dele. E o caminho semelhante ao dele, Jesus nos diz: se quiserem ser meus discípulos, renunciem a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Segue-me no caminho do amor, da entrega e do dom da vida. Ele não obriga ninguém, apenas apresenta uma proposta. E aí, cada um tem que fazer as suas escolhas. E para mim, para nós, no dia de hoje, o que significa tudo isso? O seguimento de Jesus implica em duas coisas, como diz Jesus. Primeiro é tomar a cruz. E tomar a cruz é estar disponível para fazer da própria vida um dom de amor e serviço a Deus e aos irmãos. Jesus convida-nos a entender que oferecer a vida por amor não é perdê-la, mas ganhá-la. Segundo, seguir Jesus também implica renunciar a si mesmo, renunciar ao egoísmo, à autossuficiência, o orgulho, o comodismo, a ambição, mentira, e não deixar que tudo isso domine a nossa vida e nos impeça de fazer da vida um dom de Deus e dos irmãos. E então, sentimos-nos verdadeiramente discípulos de Jesus? Você se sente discípulo de Jesus? Você se encontra nessa mesma condição? Essa foi a minha meditação, a minha reflexão, porque se eu estou disponível de alma e coração para ir atrás de Jesus até as últimas consequências, eu sou uma verdadeira discípula dele. Essa é a proposta que ele faz para mim e para todos aqueles que creem nele e querem segui-lo. Não deixar-se dominar pelas coisas do mundo e gastar a vida, cada instante da sua vida, a servir, a amar, a cuidar e a fazer o bem. Pense nisso. A minha oração hoje, eu quero pedir e dizer a Jesus: Jesus, eu creio e reconheço que Tu és o princípio e o centro de todas as coisas. Por isso eu te peço, Jesus, que me mantenha no seu caminho, sempre atrás de Ti, seguindo os Teus passos e que eu nunca me atreva a estar à sua frente. Me ajude, Jesus, a reconhecer e a estar sempre no meu devido lugar e a aceitar que a Tua vontade sempre prevaleça em minha vida. Amém. O Papa Francisco diz que a palavra de Deus ela faz duas viagens dentro de nós.
Então ela entra pelo nosso ouvido, né? Escutamos a palavra ou lemos a palavra, pelo ouvido ou pelos olhos. E ela vai até a nossa mente, onde a gente medita, reflete e pensa sobre tudo o que o Senhor nos fala. E aí então ela cai no nosso coração. Essa é a primeira viagem. A segunda viagem, ela sai do coração e vem até as mãos, porque mãos implica ação, serviço. Então a palavra de Deus, ela tem que nos provocar uma ação, e aí eu tiro um critério de vida e vou agir de acordo com os critérios de Jesus. Então, neste Evangelho, eu penso que, para mim, eu tenho que estar atenta às minhas ações, aos meus gestos, e apesar dos meus limites e defeitos, o Espírito Santo continua a fazer crescer em mim o amor, a compreensão, o perdão. E através desses pequenos gestos de gentileza, de partilha, eu possa seguir o caminho de Cristo, mas tendo sempre a consciência de o revelar em nome do amor, o qual Ele me ama. E para encerrar, gostaria de dizer que a cada programa a gente cresce junto. E a gente tem essa oportunidade de rezar, de meditar e de pensar sobre o seguimento de Jesus. Então, assim a gente vai crescendo juntos. E por isso eu agradeço esse momento que estivemos juntos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São João da Cruz, luz divina, ensina-nos a crescer no caminho da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.